Hoje eu vou te contar uma coisa que ninguém nunca teve a coragem de contar, mas o que bate e volta não é o recalque. Se você quer entender sobre isso, continua assistindo esse vídeo. Eu sou Thiago Tovo, professor do cursinho popular da licenciatura em Ciências Exatas, o CPSEX, e seja muito bem-vindo para mais uma aula de física aqui no nosso super intensivo. Hoje, dando continuidade aos nossos estudos, vamos trabalhar sobre refração e reflexão total. Vamos descobrir o que é a refração e depois vamos ver ela em contexto diferente e analisar a reflexão total, onde a refração para de acontecer e só acontece a reflexão, ou seja, o raio de luz bate em uma superfície e volta para o mesmo meio de origem. Primeiro deles, vamos entender a refração da luz. O que é a refração? Para você entender o que é, dar só uma olhada nessa imagem aqui. Ah, mas professor, como você malvado cortou a cabecinha dessa foca? Não, eu não cortei cabeça de foca nenhuma, isso é só um efeito óptico, isso é um efeito da luz. A foca, ela tá bem, ela passa muito bem. E isso acontece, esse efeito da luz acontece por causa da refração, que nada mais nada menos é do raio de luz passando de um meio para outro, sofrendo um certo desvio. No caso, que meio a gente tem aqui? A gente tem a cabeça da foca que está no ar e nós temos o corpo dela que está onde? Está na água. Então a luz, quando passa do ar para a água, ela acaba sofrendo um certo desvio. Você quer fazer esse mesmo efeito aí na sua casa? Então corre já para a cozinha e arranja duas coisas bem simples. A primeira delas é um simples copo d'água. Opa! Saúde! E a outra delas é uma colher. Agora a gente vai ver esse mesmo efeito colocando essa simples colher dentro desse copo d'água. Oh, repara só, a parte que tá fora da colher aqui, ó, o biquinho dela, ó, parece que não tá se juntando com a parte que tá dentro da água. Isso acontece de novo por causa da refração. É a luz sofrendo um certo desvio quando passa de um meio para outro. No caso, o meio aqui de cima é o ar e o meio aqui de baixo é a água, meio de propagação dos raios de luz. Tanto se propagar no ar quanto se propagar na água. Olha só esse outro exemplo aqui, eu vou mostrar um vídeo para vocês onde vocês vão ver de forma mais exemplificada e é como vai cair nos nossos exercícios, é como vai cair no seu vestibular, então dá só uma olhada nele. Olha só, aqui nós temos dois meios, o meio água, é que é onde eu tô dentro, e lá em cima nós temos o meio ar, então nós temos dois meios de propagação do raio de luz. O raio de luz ele pode tanto se propagar no ar quanto na água, temos dois meios aqui transparentes, considerando a água calminha, ok? Então vamos lá, e eu preciso do quê? De uma fonte luminosa. Ali nós temos a nossa fonte de luz, que é o Sol, uma fonte primária, uma fonte que emite luz própria, e essa fonte de luz vai emitir luz, então nós vamos ter um raio de luz saindo dela. Opa, a partir de agora, você que é meu aluno, você que é inteligente, você vai fazer o seguinte: o raio de luz pegou em uma superfície. Você nem precisa pensar muito, não precisa nem saber, ai meu Deus, isso vai acontecer agora. Nem pensa, vai lá e desenha essa reta aqui, ó, essa reta que eu vou chamar de reta normal. Por que reta normal? Porque ela está perpendicular à superfície, ela forma um ângulo de 90 graus com a minha superfície. Então aqui, ó, entre a minha reta normal, essa reta em vermelhinho, e quem? A minha superfície, a gente vai ter um ângulo de 90 graus, vai ter um ângulo reto. Agora perceba que entre esse meu raio de luz e essa minha reta normal vai estar sendo formado um certo ângulo, ok? O que mais vai acontecer? Bom, raio de luz pegou na superfície, vai acontecer duas coisas depois que você desenhou a normal. Primeira delas, vai acontecer a reflexão, aquilo que a gente trabalhou em espelho, certo? Então o raio de luz bate na superfície, acontece a reflexão, ou seja, o raio de luz volta para o meio de origem. O raio de luz estava no ar, bateu na superfície, é refletido voltando para o ar, ele volta para o meio de origem. E agora repara só entre o meu raio de luz que incidiu na superfície, que é chamado de raio de luz incidente, vai formar um certo ângulo com a minha normal. Esse ângulo é chamado de ângulo I de incidência. E pelo que a gente viu no vídeo passado, ele é igual a quem? Ao ângulo refletido. Então o ângulo I é igual ao ângulo R, segundo a lei da reflexão. Porém, essa não é a única coisa que vai acontecer. O raio de luz ele também vai refratar, ou seja, ele vai entrar no outro meio. Ele estava no ar, bateu numa superfície e ele vai entrar num outro meio, entrando na água. Ou seja, esse fenômeno é chamado de refração, quando o raio de luz passa de um meio para outro,
porém repara só, olha só, se ele tivesse continuado reto, teria vindo para cá. Porém, ele sofreu um certo desvio. Então essa é uma das características da refração. O raio de luz vai passar de um meio para outro, sofrendo um certo desvio. E o nome desse raio é raio refratado. E assim como o raio de incidência tem um certo ângulo com a normal, o raio refratado também tem um certo ângulo com a normal, que agora é diferente. Então eu vou chamar aqui de um ângulo R de refratado, é diferente de I, não é mais igual à reflexão. I é diferente de R. Então, só formalizando, nós temos que a refração é a passagem da luz de um meio para outro, sofrendo um certo desvio. Mas por que ela sofre esse desvio? Ela sofre esse desvio porque vai ter uma diferença de velocidade. Então, a luz, ela tinha uma certa velocidade aqui no ar, aí ela passa a ter uma velocidade diferente, uma velocidade menor aqui, ó, no meu meio 2, na minha água. Então, como a velocidade mudou, então a trajetória acaba mudando. Mas pensa só, por que que muda? Por que que a velocidade muda? Por que que isso acontece? Por que acontece esse desvio? Isso acontece por causa de uma coisa que nós físicos chamamos de índice de refração, que a gente chama ele de Nzinho. Então agora, quando a gente colocar um Nzinho, vai ser o índice de refração. E cada meio tem um índice de refração diferente. O ar tem um, a água tem outro, o vidro tem outro, o óleo tem outro, o álcool. Então cada meio de propagação do raio de luz, cada meio onde o raio de luz vai se propagar, vai passar, vai ter um índice de refração diferente. Então o índice de refração é nada mais, nada menos do que a capacidade de um meio transparente, como a gente já falou, vidro, água, óleo, álcool, ele tem de reduzir a velocidade da luz. Porque pensa só, qual que é a coisa mais rápida do universo? A coisa mais rápida do universo é a luz. Mas é a luz em qualquer lugar? Não, é a luz no vácuo. Isso é a coisa mais rápida de todo o universo, luz no vácuo. Então pensa só, se eu pegar a luz e colocar ela em outro lugar, por exemplo, no vidro, a velocidade é menor. É bem pouquinho menor? É um pouquinho, mas é menor. Se eu colocar ela na água, a velocidade também vai ser menor, vai ser uma velocidade diferente do que a velocidade da luz no vácuo. Então o índice de refração mede justamente isso, é a capacidade do meio de diminuir a velocidade da luz. Então olha só, a gente vai achar esse N, esse índice de refração, fazendo Czinho sobre V. Onde Czinho, o que é esse Czinho? Czinho é justamente a velocidade da luz no vácuo, é a coisa mais rápida do universo. Então Czinho é a velocidade da luz no vácuo dividido pela velocidade V, que é a velocidade no meio que ela está se propagando. Então a velocidade da luz no vácuo é aproximadamente 3 vezes 10 à oitava metros por segundo, enquanto a velocidade do meio vai variar. Mas calma, muita calma, você não precisa saber, ai meu Deus, vamos decorar agora, você não precisa ficar decorando todos os meios de propagação do raio de luz, todos os índices de refração, não precisa. Você só precisa decorar um único, que é o do ar, que o exercício de vestibular da FUVEST Enem, ele não tem obrigação de te dar, que é o índice de refração do ar, que vale sempre 1. Então, falou de índice de refração do ar, tem que vir logo na sua cabeça o valor 1. Por que que é 1? Porque a velocidade da luz no ar é muito, mas muito próxima da velocidade da luz no vácuo. Então é praticamente um número dividido por ele mesmo. E qualquer número dividido por ele mesmo é 1. Então, quando um número é dividido por ele mesmo, acaba dando 1, como a velocidade da luz no ar é muito próxima da velocidade da luz no vácuo, é aproximadamente 1, a gente fala que o índice de refração do ar é 1. Ah, mas e o resto, professor? E os outros índices de refração? Não precisa se preocupar. Ou o exercício vai querer que você ache os outros índices de refração, mas aí ele vai te dar condições para você fazer isso. Ou se você precisar usar para fazer algumas contas, para poder achar outras coisas, o exercício vai te dar, o exercício tem a obrigação de te dar esses valores. Exceto o do ar, então grave aí, ó. Índice de refração do ar igual a 1. Então, sabendo disso, sabendo do índice de refração, vamos voltar lá para o nosso desenho e fazer de novo, só que sabendo sobre esse negócio de índice de refração.
Então nós temos aqui dois meios, o meio ar e o meio água. Tô aqui na água. E aí a gente precisa da fonte de luz, que é o Sol de novo, uma fonte primária. Ela produz sua própria luz e ela emite um raio de luz. O raio de luz pegou na superfície. A primeira coisa que a gente vai fazer é desenhar a nossa normal, a normal que é sempre perpendicular à superfície. Ela sempre forma um ângulo de 90 graus com a minha superfície. E a gente sabe que entre esse raio de luz incidente e a nossa reta normal tem um ângulo I de incidência, raio incidente, ângulo incidente. E parte desse meu raio de luz que incidiu, que pegou, que bateu na superfície vai acabar sendo refletido, ou seja, ele vai voltar para o meio de origem. Estava no ar, voltou para o ar. Mas é agora que entra a sacada, é agora que entra a parte da refração. Vamos entender só então. O ar, ele possui o menor índice de refração de todos os outros meios. Ou seja, ele é um meio menos refringente, a gente chama. Enquanto a água, ela possui um índice de refração maior. O raio de luz, ele tem uma velocidade menor, ele tem uma velocidade mais devagar. Então, o índice de refração da água acaba sendo maior. Então, olha só o que acontece. Nós temos o índice de refração do ar, o N do ar, e o índice de refração da água, o N da água. E nós podemos falar o seguinte, o ar, ele é menos refringente do que a água. A água é mais refringente, então quem tem o maior índice de refração, a gente fala que é mais refringente, mais desvia o raio de luz. E quem tem o menor índice de refração é menos refringente. Então, como quem tem o maior índice de refração aqui é a água, ela é mais refringente que o ar. Então, meu raio de luz está passando de um meio menos refringente para um meio mais refringente. Menos para o mais, o que vai acontecer? Aproximais. Então, meu raio de luz vai se aproximar da normal. Ele devia vir reto, mas ele se aproximou da normal. Menos para o mais, aproximais. Formando aqui ó, um ângulo Rzinho, um ângulo refratado, que vai ser menor do que o nosso ângulo I de incidência, ok? Mas e se por acaso fosse o contrário? Tivesse passando de um meio mais refringente para um meio menos refringente? Então nós temos aqui, um vidro agora, ó, dois meios, de novo, dois meios transparentes, onde lá em cima ó, nós temos um vidro e aqui onde é que eu tô aqui embaixo é o ar. Então o vidro, a velocidade da luz no vidro é menor do que a velocidade da luz no ar, porque a velocidade da luz no ar ela é a mais rápida até agora, tirando o vácuo, ela é a mais rápida, ok? Então vamos lá, o nosso raio de luz ele está partindo agora do vidro. O raio de luz bateu no vidro. Primeira coisa que a gente vai fazer, você, meu aluno, nem precisa pensar, você vai desenhar reto, ó, normal, que ela é sempre perpendicular à superfície, ela sempre forma um ângulo de 90 graus com a superfície. Desenha a reta normal, eu sei o que? Eu sei que esse raio de incidência vai formar com a minha normal um certo ângulo I de incidência, assim como no desenho não mudou nada. E parte desse raio de luz vai acabar refletindo, mas não é isso que está interessando a gente agora. O que está interessando é o que? É a refração. A outra parte desse meu raio de luz vai acabar sendo refratado, ou seja, ele vai para o outro meio. Vamos analisar. Olha só, agora ele está passando do vidro com o índice de refração do vidro pro ar, com o índice de refração do ar, N do ar, onde o índice de refração do vidro, onde o meio vidro, ele é mais refringente do que o ar, que é menos refringente. Então o nosso raio de luz está passando de um meio mais refringente para um meio menos refringente. Mais para o menos, afastemos, o nosso raio de luz vai se afastar da normal, então ele vai ficar mais distante, ele vai ficar mais longe da normal. Então agora esse nosso ângulo Rzinho, opa, ficou pequenininho, mas ele é grandão aqui, olha, tudo isso. Esse nosso ângulo Rzinho, ele é maior do que o nosso ângulo de incidência, do que o nosso ângulo I, ele acabou aumentando. Então, só recapitulando, só facilitando você na hora de decorar, na hora de saber essas coisas, na hora de pensar. Então olha só, quando o nosso raio de luz ele passa do meio mais refringente para o meio menos refringente, o raio de luz vai acabar se afastando. Mais para o menos, afastemos.
E se for o contrário, do meio menos refringente para o mais refringente, menos para o mais, aproximais, o meu raio de luz vai se aproximar da normal? Então isso é mais um jogo de palavras, um macetezinho para vocês poderem pensar o que está acontecendo. Está passando do mais para o menos, afastemos, menos para o mais, aproximais da normal. Lembrando, sempre, ou ele se afasta ou ele se aproxima de quem? Da reta normal, da reta que é sempre perpendicular à superfície. Não se esqueçam disso, muito importante. Agora, vamos voltar nesse desenho aqui que a gente tinha. A gente tem o que aqui? A gente tem o nosso ângulo I, a gente tem o nosso ângulo R de refratado, a gente tem quem? A gente tem o índice de refração do meio 1, que é o ar, e o índice de refração do meio 2, que é a água. E chegou um cara chamado Snell Descartes, ou eram dois caras, mas enfim, e relacionou essas quatro coisas. Relacionou o ângulo de incidência com o ângulo refratado, com o índice de refração do meio 1 e com o índice de refração do meio 2. Ele relacionou tudo isso na lei de Snell Descartes, onde ele fala que o índice de refração do meio 1 vezes o seno de I é igual ao índice de refração do meio 2 vezes o seno do ângulo refratado. Ou você pode pensar, é o N vem, porque vem, é de onde o raio de luz está vindo, de onde ele começou. Nesse caso aqui, ele veio de onde? Ele veio do ar, então N vem, é o ar. Vezes seno de I é o ângulo incidente, é o ângulo que o raio incidente formou com a normal. Isso tudo tem que ser igual ao quê? Ao N vai. N vai? N vai para onde o raio de luz está indo, para onde que ele vai? Ele está indo para água nesse caso, então é o índice de refração da água, vezes o seno do ângulo refratado, que é o ângulo formado entre o raio refratado com a normal. Um macetezinho para você decorar? Não sei, não sei, não sei, não sei. Ou N vem vezes seno de I é igual a N vai vezes seno de R, certo? Não se assusta, daqui a pouco vamos fazer alguns exercícios sobre isso, então calma aí. Ok, essa daqui é a famosa lei de Snell, muito importante para suas provas e para o seu vestibular, presta bem atenção nela. Mas antes da gente fazer alguns exercícios sobre isso, exercícios de vestibular, vamos pensar o seguinte. Vamos pegar aqui dois meios, como sempre, ar e água, adoro, mas eu vou colocar uma fonte de luz diferente, eu não vou usar o sol. Agora eu vou colocar uma fonte de luz na água. Então é uma piscina, lá no fundo da piscina tem uma lanterna, tem uma luz, que é algo para emitir luz. E essa minha fonte de luz vai fazer exatamente o que a gente acha que ela vai fazer, ela vai emitir raio de luz. Então, pá! Jogou um raio de luz. Professor, o raio de luz pegou na superfície. O que eu faço? Já te ensinei, você é meu aluno, você é inteligente. Primeira coisa que você vai fazer é desenhar a reta normal, que é sempre perpendicular à superfície. Mas agora repara, esse raio de luz já está perpendicular à superfície. Ou seja, ele não vai sofrer desvio nenhum, ele só vai continuar em linha reta, ele só vai ser feliz, só vai. Então, quando o raio de luz ele já está perpendicular à superfície, não vai ter desvio. Porém, essa minha fonte luminosa não está jogando só esse raio de luz, tem vários outros. Por exemplo, esse aqui em verde. Professor, o raio de luz pegou na superfície, o que eu vou fazer? Eu vou desenhar a reta normal, normal sempre perpendicular à superfície. Parte desse meu raio de luz vai refletir, vai voltar para a água, mas parte dele vai acabar refratando, vai para o outro meio. Então vamos pensar, tá partindo do meio água para o meio ar. O meio mais refringente para o meio menos refringente. Do meio com o índice de refração maior para o meio com o índice de refração menor. Mais para o menos, afastemos, o meu raio de luz vai se afastar da normal. Então meu raio de luz se afastou da normal. Porém, eu vou jogar um outro raio de luz aqui, ó. De novo, raio de luz pegou na superfície, eu vou desenhar a minha normal. Ele está formando, esse meu raio de luz incidente, está formando com a minha normal um certo ângulo I. Repara que esse ângulo I de agora, ele está um pouquinho maior do que esse daqui, porque os raios de luz estão ficando mais distantes, então está aumentando esse meu ângulo. Aí a gente tem a mesma coisa, está passando da água para o ar, meio mais refringente para o meio menos refringente, mais para o menos, afastemos, o meu raio de luz vai se afastar do normal até que chega um ponto, olha só esse raio de luz aqui em rosa. Raio de luz pegou na superfície, eu vou fazer o que? Eu vou desenhar a minha normal que é sempre perpendicular à superfície, formando um ângulo I. Agora, tá passando do meio, de novo, mais pro menos, afastemos, o raio de luz vai se afastar da normal, mas ele não vai pro outro meio.
ele vai ser refratado ali, ó, tangenciando, pegando, relando, aonde? Na superfície. Quando isso acontece, a gente fala que esse ângulo I ele é igual a um certo ângulo limite, um ângulo que eu vou chamar de L. L de limite, então I vai ser igual ao ângulo limite. Mas limite para quê, professor? Olha só, vou dar um zoom ali Olha só, vou dar um zoom nesse raio de luz rosa. Então aqui nós temos nosso raio de luz rosa, ele pegou na superfície, foi refratado, ó, tangenciando, pegando na superfície. Quando isso acontece, o nosso ângulo I de incidência é igual ao ângulo limite. Por que limite? Porque a partir desse ângulo não vai mais existir quem? A refração. Só vai existir um fenômeno chamado reflexão e é por isso que a gente chama de reflexão total, porque só existe reflexão, a refração não vai mais acontecer. Então grava bem essa imagem porque a gente vai dar um pulinho lá na lousa e vai utilizar a equação de Snell-Descartes. Para quê? Para poder encontrar uma nova equação onde vai poder determinar esse ângulo L. Então quando o exercício falar sobre ângulo limite, essas coisas, você vai usar já ela direto. Beleza? Aguenta aí. Então agora, dá só uma olhada nessa lousa, vamos usar a lei de Snell. É N1, índice de refração do meio 1, de onde a luz saiu, vezes o seno do ângulo incidente, tem que ser igual a N2, que é o índice de refração do meio 2, onde o meu raio de luz está chegando, vezes o seno do ângulo refratado, Rzinho. Certo? Mas agora no caso o meu Rzinho ele está valendo 90 graus. Então nós vamos ter que o N1 é o índice de refração da água, N da água, professor, H2O é água, vezes o seno do I, mas o I ele é Lão, porque ele está sendo agora o nosso ângulo limite. Tem que ser igual a N2, N2 é o índice de refração do ar, então N do ar, vezes o seno do ângulo refratado, que está valendo 90 graus. Seno de 90. Agora, se você der uma pausada nesse vídeo, você vai acabar vendo o círculo trigonométrico. E se olharmos do eixo do sem sono, o eixo em pé, e pegarmos o 90 graus, vamos ver que o seno de 90 graus está valendo exatamente 1. Ok? Bom, dando play... Play. Nós temos que o seno do ângulo limite é igual. O N da água ele está multiplicando. Se ele está multiplicando, ele vai passar para o outro lado, dividindo. Então, o seno da água é igual a N do ar vezes 1, N do ar, dividido por N da água. Bom, e é justamente assim que a gente vai fazer para calcular o nosso ângulo limite, fazendo o N do ar sobre N da água. Mas, professor, não dá para deixar essa fórmula mais geral? Dá sim. Em vez de você falar N do ar sobre N da água, você vai dividir o índice de refração menor pelo índice de refração maior. Agora que você já sabe como calcular esse ângulo limite, o que acontece se o meu ângulo I for maior do que o meu ângulo L, do que o meu ângulo limite? Vai acontecer a famosa reflexão total. Só vai acontecer reflexão, a refração vai parar de acontecer. E, olha só então, o raio de luz pegou na superfície, primeira coisa que a gente faz, desenha normal aqui em vermelho. E agora, repara, não tem mais nenhum raio de luz indo para o ar. Todo raio de luz que bate na superfície, ele volta para a água. Ele estava na água, bateu na superfície e voltou para a água porque não acontece mais refração. E aí a gente chegou naquela equação que a gente acabou de descobrir. E lembrando, isso só acontece quando o meu raio de luz ele passa do meio mais refringente para o meio menos refringente. Só acontece quando ele passa do mais para o menos, porque mais para o menos, afastemos, a gente quer que o nosso raio de luz se afaste da normal,
certo? Para acontecer a refração total. A gente nunca vai querer que ele passe do menos para o mais, porque menos para o mais ele se aproxima da normal e aí não tem como acontecer a refração total. Então uma regrinha que você vai ter que saber, para acontecer a refração total, o meu raio de luz tem que passar do meio mais refringente para o meio menos refringente. Então nunca vai acontecer, por exemplo, quando ele passa do ar para a água. Tem que ser sempre da água para o ar. Muito bem, espero que tenham entendido. E é isso aí, muito obrigado por ter assistido até aqui, essa foi a aula de hoje e até a próxima!